Alexandre o Grande é um dos mais famosos líderes da Grécia, sendo considerado por muitos como o maior líder militar da antiguidade. Alvo de fascínio de historiadores e amantes da história, o legado de Alexandre tem influência em diferentes culturas no mundo. Hoje, viajaremos por sua vida vendo alguns fatos e curiosidades sobre ele. Em julho de 356 a.C., nascia o filho de Olímpia e do rei Filipe II da Macedônia. Nessa época, Felipe empreendia importantes vitórias militares. Inspirado por isso e aconselhado por seus sacerdotes, Filipe resolveu nomear seu filho como Alexandre, que significa o vencedor de heróis. Com o passar do tempo, o adjetivo dado àquela criança foi confirmado com o surgimento de um dos maiores conquistadores de toda a antiguidade. Quando jovem, era um exímio atleta, chegando a ser indicado para participar dos Jogos Olímpicos. Porém, o grande esportista também tinha uma forte inclinação para o mundo da música, da poesia e da tragédia. Esse seu lado sensível o inclinava a ver com desdém o caráter desportivo e opressor com que seu pai dominava os povos estrangeiros. Alexandre teve lições de matemática, retórica e filosofia com Aristóteles. O líder militar recebeu ensinamentos de um dos mais renomados e respeitados filósofos da antiguidade. O que acontece é que o pai de Alexandre, Filipe II, destruiu a casa de Aristóteles e depois contratou ele para ensinar seu filho em troca da reconstrução de seu lar. O tempo de aperfeiçoamento com o célebre pensador grego foi seguido pelas primeiras experiências militares de Alexandre. Com apenas 16 anos, assumiu o trono macedônico temporariamente enquanto seu pai se ocupava com guerras. 2 anos depois, comandou com destreza os exércitos que lutariam contra as cidades gregas de Atenas e Tebas. Com essas vitórias, o Império Macedônico conquistou importantes regiões da famigerada Grécia. O monarca precisou lutar para assumir o trono da Macedônia. Após o assassinato de seu pai, Alexandre, na época com 20 anos, enfrentou conflitos sangrentos para se tornar rei. Entre as pessoas que tentaram tomar o trono e morreram sem sucesso estão outros filhos das esposas de Felipe, já que ele tinha várias mulheres. Alexandre iniciou seu reino eliminando todos os potenciais rivais que poderiam se meter em seu caminho. Fascinado pela ideia de que era descendente do herói grego Aquiles, Alexandre homenageava seu admirado na medida em que conquistava novas terras. Em 333 a.C., Alexandre passou a conhecer a exuberante cultura material do povo persa. No momento em que conquistou os palácios do rei persa Dário, o imperador Alexandre, em sinal de respeito, não tomou para si a mulher ou as filhas do rei derrotado como era costume na época. A atitude amistosa de Alexandre em relação aos povos conquistados rendeu a ele impressionante admiração. Alexandre estava obstinado a realizar aquilo em que os persas falharam um século antes, estabelecer um vasto império que enquadrasse tanto a Europa como a Ásia e que se estendesse da Grécia à Índia. É por isso que o conhecemos como Alexandre o Grande. Depois que ele derrotou o imperador persa Dário III, o Império Persa ruiu. A fama de Alexandre transcende os limites da história e se deve em grande medida ao fato de que ele foi o maior conquistador do mundo antigo. E tudo isso foi conquistado por causa das estratégias magníficas criadas por ele e por causa da sua sagacidade em combate. General de grande talento, ele foi treinado desde cedo para ser um grande estrategista e também para ser um verdadeiro mestre dos combates. Ele herdou de seu pai o melhor exército da época, e ele nunca perdeu uma batalha, mesmo tendo lutado muitas delas em menor número. E o que mais impressionava a todos era o fato de que ele liderava seus exércitos pessoalmente na linha de frente, combatendo como se fosse apenas mais um em meio a todos. Esse fato lhe garantia a admiração de todos os seus comandados. Uma das mais famosas passagens que demonstra muito bem toda a genialidade de Alexandre o Grande é o cerco de Tiro, que era mais uma base costeira importante tanto para gregos como para persas. A cidade resistiu por detrás de suas muralhas durante longos 7 meses e quando todos já acreditavam que não seria possível tomá-la, Alexandre teve a brilhante ideia de usar os destroços da própria cidade para construir uma ponte que o aproximou da cidade, permitindo que os ataques fossem mais letais.
Com isso, ele conseguiu invadir a cidade e derrotá-la. Alexandre enfrentou a morte algumas vezes. Por assumir riscos e sempre estar à frente de seu exército, o militar precisou ter a vida salva no campo de batalha. Em uma batalha, ele sobreviveu graças a seu amigo Cleito, o Negro, que conseguiu cortar o braço de um oponente antes que este efetuasse um golpe fatal em Alexandre. Com 33 anos de idade, Alexandre governava 50 vezes mais terras e 20 vezes mais pessoas do que havia no Império Grego quando ele havia herdado de seu pai. Esse imenso território incluía a Grécia, o Egito, todo o antigo Império Persa e tudo o que hoje consideramos como o Oriente Médio. Então, o sonho de Alexandre de unir a cultura oriental ao ocidental começou a se concretizar. O rei da Macedônia iniciou um processo pessoal de orientalização ao tomar contato com a civilização egípcia. Respeitou os antigos cultos aos deuses egípcios e até se apresentou no santuário do oásis de Siwá, onde foi reconhecido como filho de Amon e sucessor dos faraós. Em 332, fundou Alexandria, a cidade que viria a se converter num dos grandes focos culturais da antiguidade. No ano 328, Alexandre contraiu matrimônio com Roxana, filha do sátrapa de Bactriana, com quem teve um filho de nome Alexandre IV. Apesar de ter sido casado 3 vezes, Alexandre não tinha muito interesse por mulheres. Ele só teve um herdeiro quando estava mais velho e possivelmente por razões políticas. A sexualidade de Alexandre ainda é muito debatida. Se acredita que ele era bissexual. Alexandre fundou 70 cidades e dessas, pelo menos 20 receberam nomes inspirados no seu, e uma pelo nome de seu cavalo. Por conta da extensão de seus domínios, o conquistador foi simultaneamente rei da Macedônia, faraó do Egito, rei da Pérsia e também da Ásia. No dia 3 de junho de 323 a.C., Alexandre começou a sentir uma forte febre que o atingiu logo depois de um grande banquete. Ao longo dos dias, seu estado febril aumentou vertiginosamente, obrigando ele a seguir viagem carregado em uma esteira. 10 dias depois, o glorioso rei macedônico não resistiu à sua agonizante situação física. Por conta de seus inimigos, alguns levantaram a suspeita de que o jovem conquistador teria sido vítima de um complô político. Porém, uma das hipóteses mais aceitas indica que ele teria contraído malária. Após a morte de Alexandre, seu império prontamente se polarizou. Sem a nomeação de um herdeiro oficial, uma guerra civil foi instalada e durou 40 anos. Foram vários nomes que subiram ao trono e rapidamente foram depostos. Afinal, exercer a posição de Alexandre não era fácil. Depois de 4 décadas, o império foi dividido em 3 partes. Por séculos, o corpo de Alexandre permaneceu em Alexandria, no Egito, em um caixão de ouro como ele desejava. Durante muito tempo, o túmulo foi visitado por grandes nomes históricos, como Pompeu, Júlio César, Augusto e Calígula. Entretanto, no final do século IV, os relatos sobre o túmulo do monarca desapareceram. Hoje, a localização do túmulo é um mistério. Muitos acreditam que não esteja mais em Alexandria.